Aleluia! Maravilha, confia no Senhor. Irmãos, a irmã Efigênia passou o CDzinho dela aqui, ó. E ela está aí com o CDzinho para ajudar ela, viu? É uma irmã viúva, né? Irmã Efigênia viúva. É, né? Irmã Efigênia é uma nossa cantora. O pastor Adalto está agora trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Depois de ele pregar, os irmãos podem adquirir o produto que ele tem ali também para você. Pastor Adalto, por favor, tome o púlpito, entregue o que Deus tem no seu coração para essa igreja. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quero externar a minha alegria em poder estar aqui nesta igreja tão abençoada por Deus. Quero externar a minha gratidão ao pastor Cezino Bernardino, sua muito digna esposa, irmã Elba, pastor Reuel, vice-presidente, pastor Alisson, pregador do Evangelho. Que o Senhor Deus possa abençoar a todos. Pastor Lauro, vice-presidente, Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. E demais ministros que se encontram aqui neste lugar. E a todos os irmãos, que o Senhor Deus possa vos abençoar de uma forma toda especial. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 8. Primeiras Crônicas, capítulo de número 8. Nós vamos ler o versículo de número 34. Somente a parte A deste versículo. Noé, Deus abençoa. Bom te ver. Conheço Noé, sua esposa, há alguns anos. Muito bom te ver, viu? Deus te abençoa. Estivemos num congresso em Joinville, deve ter uns 6, 7 anos. Deus abençoa, Noé. Quem já encontrou, diga amém. Somente a parte A deste versículo que diz assim: e o filho de Jonatas foi Meribe-Baal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Amém? Eu quero que você grava bem esse nome, Meribe-Baal. Meus irmãos, eu estava meditando na minha casa neste texto. E o Espírito de Deus, ele ministrou uma palavra ao meu coração. O interessante é, se você parar para ler o capítulo de número 8, primeiro livro das Crônicas, você vai se deparar aqui com diversos nomes. Você vai entender ou vai descobrir que aqui está uma descendência, que foi a descendência de Benjamim. Se você estudar este capítulo, você vai até se perguntar, como eu algumas vezes já me perguntei. Interessante, por que algumas partes da Bíblia, alguns capítulos, existe lugares que se registra diversos nomes. E às vezes nós lemos esses nomes e perguntamos, para quê? Para que está aqui? E a maioria deles são nomes até um tanto difícil para se ler, para se pronunciar. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. A palavra de Deus, se você a estudar de uma forma sistemática, você vai extrair mensagens, lições para a tua vida. Se existe alguns nomes aqui, é porque alguma coisa Deus, Ele quer falar comigo e com você através desses nomes. E para que você possa entender melhor,
eu te convido a voltar um pouco atrás no livro do Gênesis. E eu preciso que você me acompanhe. O capítulo de número 8, se você ler a epígrafe deste capítulo, está escrito assim: descendentes de Benjamim e de Saul. Tem outra tradução que só está assim: descendentes de Saul, porque está registrado toda a descendência de um homem chamado Benjamim, que se tornou uma das 12 tribos da nação de Israel. Agora eu convido você para voltar um pouco atrás no livro do Gênesis, para você entender a frase do versículo que eu li. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, capítulo de número 35. Eu quero que você encontre o capítulo de número 35, a partir do versículo de número 16. Aqui está registrado o nascimento deste homem chamado de Benjamim. Acompanha comigo na tua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 35, a partir do versículo de número 17. Olha o que diz o texto sagrado. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Versículo 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Diga comigo, chamou o seu nome mais forte, Benoni. Grave este nome. Olha o que diz o versículo: mas seu pai o chamou de Benjamim. Agora olha para mim. Aqui está registrado o nascimento desta criança, deste homem, quando a Bíblia diz que Raquel estava saindo de Betel em direção a Efrata. A Bíblia diz que no caminho ela teve trabalho em seu parto. Raquel começou a sentir contrações e o seu parto, diz o texto sagrado, se complicou. A parteira olhou para ela e disse assim: mulher, alegra-te, tenha ânimo, tenha força, porque você terá esta criança. O menino vai nascer. Tenha ânimo, alegra-te. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 18, que logo após o nascimento do menino, ela morreu. O texto diz que a sua alma saiu. Mas antes de Raquel morrer, ela externa aqui um desejo. Ela externa aqui uma vontade. Você observe que ela tinha um desejo no seu coração. Antes de morrer, ela chama a parteira e externa o seu desejo. Ela diz: coloque o nome do meu filho de Benoni, chame ele de Benoni. E o versículo diz assim: porém, o seu pai o chamou de Benjamim. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar isso daqui para você entender. Naquela época, na cultura daquela época, na tradição daquele povo, as mulheres, elas não tinham este prazer. As mulheres não podiam escolher o nome do filho. Hoje, nós que somos pais, as mães, nós escolhemos, a mãe tem esse direito de escolher o nome, e muitas vezes o pai aceita, o pai concorda. Mas na cultura daquela época, a mãe não tinha o dever, o direito de escolher o nome e colocar no filho. Foi por isso que quando Jacó ouviu o nome da criança, Jacó disse assim: não, ele não se chamará Benoni, ele vai se chamar de Benjamim. Jacó, por algumas razões, por alguns motivos, ele não aceita o nome que a mãe escolheu. Ora, Jacó amava a sua esposa Raquel.
ele podia ter deixado, ele podia ter aceitado e disse: não, eu vou deixar. Era um desejo da minha esposa, mas ele diz: não, o nome no meu filho, quem vai escolher, quem vai colocar sou eu. Primeiro, Benoni. Quando Raquel coloca este nome, Benoni, numa tradução original do hebraico, quer dizer filho da minha dor. E em outra tradução significa também filho da tribulação. Raquel estava dizendo: este menino veio, me trouxe aflições, me trouxe dor, me trouxe tribulação. Então ele vai se chamar filho da minha tribulação, filho da minha aflição. Jacó muda o nome, ele diz: não, ele vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha destra, ou filho da minha mão direita. Agora olha para mim, deixa eu te dizer, a Bíblia Sagrada nos diz que Jacó amou este menino. Ele tinha um carinho todo especial por Benjamim. Jacó tinha um carinho que talvez causava inveja em algumas pessoas. Benjamim era aquele filho amado, era aquele filho protegido. E o capítulo de número 8, do primeiro livro das Crônicas, ali está registrado toda a descendência deste homem, deste jovem, que se tornou uma grande nação, uma das 12 tribos da nação de Israel. E se você for estudar a linhagem de Benjamim, você vai descobrir algo muito interessante. Primeiro, o primeiro rei da nação de Israel veio da tribo de Benjamim, que foi Saul. Logo em seguida, o versículo que eu li, você vai se deparar com o filho de Saul, que foi Jonatas. E a frase do versículo que eu li diz assim: e Jonatas teve um filho, ou o filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Agora, preste muita atenção nisto daqui. Meribe-Baal, esta criança, daqui a pouco você vai descobrir quem foi Meribe-Baal. Meribe-Baal nasceu em um lar, em uma família real. Meribe-Baal, ele recebeu o conforto de um príncipe. Ele nasceu na casa do rei. Imagina, eu sou pai, eu tenho meu filhinho de 2 anos e 8 meses de idade. Eu e a minha esposa, nós oramos pelo meu filho. Eu oro por ele, eu abençoo meu filho. Eu peço para Deus usar, que ele seja um homem segundo o coração de Deus. Eu já ouvi muitos pais falarem assim: eu não quero que o meu filho sofra o que eu já sofri. Quantos pais dizem estas palavras? Quantos pais trabalham, sofrem para dar o melhor para o seu filho, para dar o melhor para a sua casa? Quantos pais, como aqui está os marinheiros, ficam 1 mês, 2 meses, não sei quanto tempo, lá no meio do mar, para trazer o sustento para a sua casa. Agora imagina, aquele menino, ele nasceu, Meribe-Baal, e ele teve uma infelicidade. Logo, também no seu nascimento, logo após do seu nascimento, acontece o que aconteceu com seu avô. A sua mãe morre. Agora Meribe-Baal cresceu, começou a crescer. Imagina Jonatas, aquele carinho todo especial. O menino não tinha mãe, o menino não tinha mãe para ensinar, não tinha mãe para proteger. Jonatas, eu imagino que tinha um cuidado fora de sério. Eu digo isto porque eu tenho um filho, eu sou apaixonado pelo meu filho. Se ele cair, eu corro e levanto. Se ele chora, eu quero saber o porquê que ele está chorando. Imagina Jonatas, olhava para aquele menino, tinha amor. Imagina aquele pai, olhou para Meribe-Baal.